Bom, gente, então, comecei, tá? A nossa reunião, nossa discussão a respeito da disciplina, tópicos especiais, tá? E a gente vai dar sequência ao conteúdo da aula passada, tá? Então, a gente vai falar a respeito, né, do tecido sanguíneo. Lembrando aí, pessoal, que chegou agora, que a gente não está compartilhando a tela no modo de apresentação, porque não está funcionando aqui, tá? Então, gente, a gente vai falar a respeito de histologia do tecido sanguíneo, tá? Na aula passada, a gente conversou a respeito de histologia de diferentes tecidos, né? E como faz para emblocar tecidos de biópsia, para investigar alguma patologia, para investigar processos infecciosos, né? Então, a gente viu como a gente pode visualizar essas células, tá? Em diferentes tecidos. E aí, no tecido sanguíneo, como que a gente faz a histologia, como a gente faz a caracterização e a visualização dessas células, né? Então, primeiramente, gente, a gente tem que conhecer aí, né, os componentes do sangue, né? Então, a gente tem o sangue, que é esse fluido aí indispensável, né, para a vida que circula aí, né, na nossa corrente circulatória, e tem diversas células, né? Células principalmente são capazes de realizar a resposta imunológica do nosso, né, organismo, ok? Essas células, né, elas são separadas aí em glóbulos brancos, tá? Que são as células de defesa. As plaquetas ali, que são os fatores, né, de coagulação sanguínea. E os glóbulos vermelhos, tá? Que a gente também chama de eritrócitos ou hemácias, tá? Que são proteínas aí carreadoras do oxigênio. Tá? Além disso, gente, no plasma, no sangue, né, a gente tem a parte fluida, que é o plasma, né, onde tem ali todas as proteínas, todos os nutrientes, né, que as células sanguíneas, que os nossos tecidos precisam ali para exercer o seu metabolismo, para a sua multiplicação. Então, gente, por que a gente precisa de conhecer, né, essa composição sanguínea? O que a gente fala? O que é um esfregaço sanguíneo, um hemograma? Né? São elementos que permitem a gente a conhecer a composição. Né? O esfregaço sanguíneo, principalmente, ele permite a gente né, verificar a estrutura, verificar ali né, a histologia do tecido sanguíneo. Tem caneta aqui. Bom, a gente também pode conhecer, né, essa estrutura do tecido sanguíneo através de um hemograma, tá? O hemograma a gente viu nas aulas de citometria de fluxo, né, que é o aparelhozinho que faz essa contagem diferencial dessas células, né, através de corantes que a gente coloca na superfície, né? Então, o hemograma ele vai detectando essas células e através dessas diferenças do tamanho da granulosidade da célula, ele consegue estabelecer qual célula que é, tá? O esfregaço, a gente já vê a histologia, o formato da célula ali e algumas alterações né, na lâmina, tá? Então, a gente precisa de fazer também uma técnica onde a gente vai impregnar o sangue na lâmina, tá? Para depois fazer essa análise, tá? Gente, antigamente tudo era feito por esfregaço, era uma trabalheira danada, né? A gente pegava a lâmina, colocava o sangue, esperava o sangue secar, fixava com álcool, tá? E depois a gente ia fazer a técnica de coloração para investigar, tá? Então, antigamente, para determinar alguma patologia, alguma leucemia, era uma questão bem mais complicada, porque a gente tinha que contar campos por campos, né, ali no microscópio, e verificar a morfologia das células, verificar o número de células naquele tecido, né, se a gente estava com esse número acima do esperado ou abaixo, né, se aparecia ali alguma questão de morfológica alterada, tá?
Mas aí, hoje em dia, né, o citômetro de fluxo através do hemograma ajuda bem a gente aí nessa situação. Ia desenhar uma coisa aqui, mas... Ok. Então, gente, quais são esses componentes do sangue, né, que podem ser observados ali no momento da histologia, né? A gente tem a parte fluida do sangue, né, que é ali o plasma, os elementos, né, presentes ali no plasma. A gente tem CO2, oxigênio, glicose, os nutrientes para as células, tá? Que são lipídios, né? Moléculas ali que estão nutrindo as células, vitaminas, tá? Os carboidratos, ou seja, tudo que está fluido ali, sendo movimentado juntamente com o plasma, tá? Na parte fluida do sangue, que a gente fala que é os componentes solúveis do sangue, tá? E aí a gente tem aqui, né, o sangue ali, os elementos celulares, né? A parte não solúvel, né? Então, o que a gente tem nos elementos celulares? A gente tem as hemácias, tá? A hemácia, agora, a gente fala eritrócito, tá? O nome mais usual. A gente tem glóbulo, a gente pode falar glóbulo vermelho, mas também o nome mais usual agora é o eritrócito, tá? Porque ela é uma célula derivada do eritroblasto, tá? Então, a gente tem os eritrócitos, os glóbulos brancos, que são divididos em todos esses aqui, que a gente vai falar a respeito dele, né? Então, para a gente estabelecer um diagnóstico histológico, principalmente no esfregaço sanguíneo, a gente tem que conhecer aqui a morfologia dessas células, né? As características peculiares dessas células, tá? Então, os glóbulos brancos e as plaquetas, que são as células menorzinhas, né? Que é ali o fator de coagulação sanguínea, está responsável pela formação de trombos, né? Por estancar o sangue em algum momento de alguma lesão vascular. Bom, gente, então aqui eu coloquei para vocês, tá? O hematócrito, tá? Hematócrito é uma técnica laboratorial que vai permitir a gente conhecer e estabelecer os elementos presentes no sangue, tá? Vocês vão imaginar essa estrutura aqui como um tubo bem fininho, né? Como se fosse um tubo de uma canetinha Bic, assim, a parte interna, né? Onde a gente coloca o sangue lá dentro, tá? Depois, gente, a gente centrifuga esse sangue, tá? A gente tem uma centrífuga em laboratório que chama centrífuga de microhematócrito, tá? Então, o que acontece? As células vão descer a partir do momento, né, da centrifugação, e em cima a gente vai ter ali somente a parte líquida, a parte solúvel, o plasma, tá? Para que a gente faz isso, né? Quando a gente tem um hematócrito, a gente já tem os volumes que são esperados ali, né? Para se visualizar os elementos sanguíneos, tá? Então, por exemplo, cerca de mais ou menos 42% ali do volume do hematócrito normal seria glóbulos vermelhos, tá? 1% ali a gente teria de células brancas, de células de defesa, e cerca de 58% do volume ali seria o plasma, tá? Então, gente, é uma triagem, tá? Quando a gente chega no hospital, quando a gente quer fazer um exame mais rápido, a gente faz esse hematócrito, tá? Para ver a porcentagem total dos componentes, né? Então, olha só, pessoal, eu faço essa técnica de hematócrito, tá? E aí, vamos supor que aqui na parte dos glóbulos vermelhos, eu tenho cerca de 50%, tá? De hemácias, tá? Então, por exemplo, eu tô com o número de hemácias muito maior do que o meu número esperado, tá? Então, isso pode me denotar ali alguma disfunção na medula óssea, tá?
algum processo ali, né, patológico naquele indivíduo, onde ele está tendo uma produção acima da esperada, tá? Por exemplo, se essa questão da produção aumentada ocorrer, né, nos glóbulos brancos, a gente tem ali o normal, que é mais ou menos 1%, né? Aí a gente tem um indivíduo com 10, vamos supor, no hematócrito, tá? Então pode denotar ali, quando a gente tem aumento nos glóbulos brancos, processos de leucemia, por exemplo, tá? Então, a gente vai verificando essas questões, né? Se esses números eles estão abaixo ou acima do esperado, e aí a gente já tem ali, já pode ter um indício do que, né, pode estar acontecendo com aquele paciente, tá? Volume de plasma, por exemplo, o esperado é 58%. Né? Se eu tenho uma redução desse volume de plasma, eu posso ali suspeitar, né, de uma desidratação nesse paciente, tá? O aumento aqui também, ó, do número de células de defesa, os glóbulos brancos, eu posso também supor que o indivíduo esteja com uma infecção, por exemplo, tá? Sempre que o nosso organismo precisa, ele vai multiplicar ali as nossas células de defesa, tá? A gente tende a sempre ficar em equilíbrio, porque as nossas células de defesa, elas não vão se proliferar, né, se não é necessário, tá? Então, quando a gente tem essa proliferação aqui, pode ser por algum processo patológico, ou seja, alguma infecção aqui acontecendo nesse indivíduo. É bem comum esse aumento de leucócitos acontecer por processos infecciosos, tá? Um outro exemplo, uma baixa, né, ali de eritrócitos, né? Então, podemos ali supor que o indivíduo esteja com algum processo de anemia, tá? A maioria das anemias, a gente tem anemias com diferentes etiologias. O que seria isso? Diferentes causas, né? A gente pode visualizar no esfregaço sanguíneo, às vezes alterações nas hemácias, né? Então, por exemplo, anemia em forma de foice, que a gente chama de anemia falciforme. Mas, assim, a gente tem uma das causas principais ali da anemia, que é a anemia hemolítica autoimune, tá? O que é essa anemia hemolítica autoimune? É quando a gente tem a ruptura das hemácias, tá? E a destruição das hemácias. Então, nesse caso, a gente tem uma perda e a diminuição do número geral de hemácias, tá? Então, quando a gente faz um hematócrito e verifica esse número reduzido ali de hemácias, a gente pode suspeitar também de um processo de anemia. Bom, gente, então aqui está mais ou menos explicando isso que eu falei, né? A contagem dessas células e o que a gente pode esperar a partir da contagem, né? E aí agora a gente vai falar a respeito de hematopoese, né? Porque a gente está estudando a histologia dos componentes ali das células sanguíneas, né? Mas aí a gente tem que entender de onde surgem essas células, tá? Como que essas células são formadas no nosso organismo, tá? Então, a hematopoese é justamente isso, tá? É a formação das células sanguíneas, tá? No indivíduo, tá? Então, todas elas, né? As hemácias, as plaquetas e os glóbulos brancos, tá? Então, gente, quando que se inicia essa formação e onde que essa formação, né, se dá? Então, no início, né, a partir da terceira semana de vida do indivíduo, essa formação ela se dá ali no saco embrionário, tá? E depois, com o desenvolvimento do feto, tá? Essa hematopoiese começa a acontecer ali no fígado, no baço e finalmente na medula óssea, tá? Que é o local ali principal onde a gente tem ali a formação dessas células, a produção, tá? Dessas células sanguíneas, tá? Então ela é intensa até depois essa atividade de hematopoese, ela vai diminuindo, tá?
Então, 5 anos de idade é ali mais ou menos a idade que a criança ela ainda se encontra, né, mais vulnerável em relação de resposta imunológica, né? Então, por isso que às vezes a criança em idade escolar, ela fica mais gripada, ela desenvolve mais algumas, né, doenças, porque o sistema imunológico dela, né, ainda está em construção, tá? E aí depois, gente, as células tendem, né, elas já foram ali todas formadas, elas tendem a se multiplicar e estabelecer a homeostase no organismo, ou seja, elas vão evoluindo, se multiplicando de acordo com a necessidade, mas elas também podem continuar a ser produzidas a partir dessa idade, tá? Então, gente, as células sanguíneas são produzidas na medula. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que é essa medula óssea, tá? Muita gente confunde aqui, tá? A questão, às vezes, na prova, na hora mesmo que eu tô dando aula, eu faço essa pergunta aí às vezes, estão pensando, às vezes, né, na coluna ali, tá? Na medula espinhal, tá? Então não pode confundir isso, medula óssea com medula espinhal, tá? A medula óssea é a polpa interna, tá? Vou colocar aqui para vocês. É essa polpa internazinha que fica dentro dos ossos, tá? Dentro de diferentes ossos do nosso organismo, né? A gente tem ossos do crânio, no externo, os ossos achatados, ossos longos, tá? Então, a gente sempre tem essa medula ali interna no osso, tá? Quando a gente precisa de fazer uma doação de medula óssea, é isso que a gente faz, né? A gente geralmente pega um osso mais externo, um osso mais acessível e faz a punção, né? A gente insere uma agulha para puncionar essa medula óssea. Claro que a gente faz isso tudo, né, com anestesia, para o paciente ali sentir menos desconforto possível, tá? Então, a doação de medula, então a gente tem ali o puncionamento, tá, dessa estrutura aqui, que vai ser depois transferida para um novo indivíduo, tá? Bom, gente, e por que que a gente às vezes precisa, né, de doar essa medula óssea, né? E o que que ela tem ali de tão importante, tá? Então, na medula, gente, dentro da polpa óssea ali, a gente vai, né, ter a hematopoiese acontecendo, que é a formação das células sanguíneas. Mas como que se dá essa hematopoese, né? Principalmente a partir de células que a gente chama de células tronco, tá? O que é uma célula tronco? É uma célula que pode evoluir para qualquer outra célula ali do nosso organismo, tá? A gente tem células tronco em diferentes tecidos, tá? Então a gente tem célula tronco de tecido ósseo, célula tronco de tecido muscular, e a gente tem aqui célula tronco, né, que a gente chama de célula tronco hematopoética, ou seja, é a célula tronco que vai originar as células, tá, do tecido sanguíneo, tá? Então, o que vocês podem perceber? Então, aqui eu tenho essa célula tronco, ela dá origem a diferentes percursores, né? O que é um percursor? É um antecessor, né? Na verdade, as células vão se amadurecendo, tornarem prontinhos ali, né? Até estarem finalizados, tá? Então, eu tenho aqui numa célula tronco, originando um percursor de um megacariócito, tá? Que vai dar origem às plaquetas, tá? Percursor de eritrócito, dando origem ali aos eritrócitos, tá? Percursores de neutrófilos, percursores de basófilos e eosinófilos e
o precursor de linfócito, tá? É a célula antecessora. A gente está percebendo que toda célula que, né, foi derivada aqui do processo de maturação, foram derivadas da medula óssea, ela sofre um processo de maturação até finalmente ali ser liberada na corrente circulatória, tá? Quando ela já está madura. E aí, gente, eu acho a coisa mais, né, maravilhosa do mundo essa questão, né? Que na hora que a gente vai parar para pensar, gente, as células elas são produzidas lá no osso, lá dentro do osso, né? E aí, quando a gente vai parar para pensar, onde que essas células ficam circulando no nosso organismo, né? Elas são produzidas no osso e vão parar no sangue, né? Como que isso acontece, né? Então, o que vocês estão percebendo aqui? Ó? A gente tem os vasos sanguíneos presentes ali, né? Permeando essa medula, ao redor de toda a medula, tá? E aí, gente, o que a gente pode perceber, né? Então, aqui nesse local, esse rosinho aqui é o mesmo rosa que a gente está mostrando aqui, e aqui seria o interior, né, do vaso sanguíneo, tá? Então, o que a gente pode perceber? Lá na medula óssea, a gente tem ali a célula tronco, tá? Que vai originando diferentes percussores, né? Então, a gente vai ter diferentes graus de maturação. Aqui, né, é uma célula tronco e um percursor de neutrófilo, tá? Então, eu vou tendo diferentes graus de maturação desse neutrófilo. E aí, quando o neutrófilo ele fica maduro, né? Ele tá todo formadinho ali, ó, o núcleo, né? Ele é bem lobulado, a gente pode perceber ele já na circulação sanguínea, tá? E isso é bem interessante, como que essa célula chega, né? O pessoal que faz patologia aí viu a questão da inflamação e da permeabilidade vascular, né? Então, gente, o nosso vaso sanguíneo, ele tem essas junções aqui, que são as junções intercelulares, tá? Que elas podem se abrir ou fechar de acordo ali com a necessidade da célula, tá? Isso vai ser controlado de acordo com proteínas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, tá? Que vai controlar ali a distância, a abertura ou fechamento dessas células, desses espaços aqui intercelulares, tá? Então, a partir do espaço, né, gente, entre as células que foram produzidas na medula óssea conseguem migrar e ficar circulando ali na nossa corrente circulatória, tá? Então é importante vocês saberem, gente, o seguinte, que então tá, agora eu fiz o neutrófilo e tá lá circulando, né? Mas só que essas células, né, principalmente essas células da resposta imunológica, elas podem, depois que elas estão lá no sangue, elas fazem isso constantemente, elas saem do vaso sanguíneo para exercer o metabolismo, tá? Então, eu vou falar o seguinte, aqui o neutrófilo vocês vão ver, é uma célula que tem a capacidade ali de fazer a fagocitose, tá? Da mesma forma que o macrófago. Então, gente, vamos supor que tem ali uma bactéria na pele ali, no dedinho do pé do indivíduo, tá? Aí o neutrófilo, ele recebe mediadores químicos mostrando que existe essa bactéria lá no organismo, tá? Ele fala assim, tô quietinho aqui na circulação sanguínea, vou ficar quieto aqui, vou defender somente aqui dentro da circulação? Não, tá? A partir do momento que as células da resposta imunológica percebem a invasão de um micro-organismo, elas saem, tá? Então, da mesma forma que ele entrou aqui, né? Esses mediadores químicos da resposta inflamatória, quando a gente tem algum agente patogênico, algum agente infeccioso, vão estimular essa migração desse neutrófilo e aí ele vai lá e vai fagocitar aquela bactéria que está lá no pezinho, tá? Do indivíduo. Então, o que eu estou falando? Essa questão das células
sangue, né, elas têm muita mobilidade no nosso organismo. Elas ficam circulando no sangue ali em vias normais, tá? Mas quando é necessário, elas fazem essa migração. Bom, gente, então aqui é a histologia, né? Quando a gente faz o esfregaço sanguíneo, daqui a pouco eu vou tentar mostrar para vocês a imagem do esfregaço, que não ficou ali no slide, mas a gente faz o esfregaço sanguíneo, tá? E aí a gente consegue visualizar as células dessa forma, tá? Então, quando a gente analisa, a gente vê diferentes formas, às vezes tudo ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente percebe? Essas células mais clarinhas, vai depender do tom da coloração, tá? Às vezes ela fica assim, o ideal é ela ficar mais rosinha, tá? São células que são o quê? Os eritrócitos, as hemácias, tá? Células anucleadas, aqui ó, é um outro tom de coloração, aqui é um novo tom, tá? Então vai depender da prática e da técnica laboratorial que foi utilizada, tá? Então, né, diferentes opções ali de coloração, de visualização pelo método de histologia do sangue, né, dessas células no esfregaço, tá? Mas independente do tonzinho que eles adquirem, que pode ser entre esses aqui, né, mais rosado e um pouquinho mais pardo, a gente percebe algumas estruturas que são comuns e nunca, né, sempre vão permanecer as mesmas, tá? Então, quando a gente tem modificações no padrão da célula, a gente pode suspeitar de algum processo patológico, tá? Então, por exemplo, a hemácia aqui é uma estrutura que não tem núcleo, tá? E ela é sempre oca, né? O que é oca? Não vejo ali nenhuma estrutura, não vejo nada dentro dela, tá? Que dá dando para ver bem isso. Então, por exemplo, às vezes, gente, quando a gente faz um esfregaço sanguíneo, essa histologia, e a gente verifica lá dentro um pontinho, pode ser algum processo infeccioso, tá? É muito comum a gente verificar o quê? Né? Pessoal lá que mora na África, que tem muito plasmódios falciparum, por exemplo, né? Na malária, a gente faz o esfregaço sanguíneo e a gente vê lá dentro, tá? Os trofozoítos, os parasitos ali que infectam essas células, que se multiplicam dentro dos eritrócitos, tá? Então, não é comum, é um achado histológico, tá? E aí, o que a gente pode perceber, né? A presença de que nesses esfregaços? Essas células que são as menorzinhas, gente, pontinhos mesmo, tá? São as plaquetas, tá? É a menor célulazinha, também é produzida na medula óssea, que pode ser ali visualizada no esfregaço sanguíneo, tá? Então, a gente tem as plaquetas, temos ali os eosinófilos, eu vou mostrar outra célula para você, tá? Mas é uma célula que tem um núcleo bem, né, segmentado e tem uma coloração assim, um pouco mais alaranjada do que as outras, tá? Temos os linfócitos, tá? Os monócitos. Olha só, o linfócito e o monócito, ele é bem parecido, né? A questão do núcleo, ó. O núcleo, ele ocupa grande parte ali da célula. A gente vê pouco citoplasma. O citoplasma é essa região clarinha, tá? Então, aqui eu tenho o núcleo, o citoplasma aqui, que é a região clarinha, tá? Então, como que a gente difere essas células, né? Uma dica aí é o tamanho, tá? O monócito é bem maior do que o linfócito, tá? E aí a gente também tem, né, os neutrófilos, tá? Que é uma célula que pode ter um núcleo hipersegmentado, um núcleo com vários segmentos, tá? É importante, gente, comentar aqui com vocês que a gente não tem vários núcleos, tá? São segmentos mesmo, a apresentação do núcleo fica parecendo igual a essa estrutura aqui, ó, que é um eosinófilo, né? Fica parecendo que a célula tem uns 3 núcleos, né? Aqui, mas é um núcleo só que está ali adquirindo esse formato, a gente chama formato de ferradura, tá? Que é uma forma que pode aparecer aí e é muito comum na morfologia do eosinófilo.
Vamos detalhar agora essas células, né? Vamos falar inicialmente aí dos eritrócitos, das hemácias, tá? São produzidas lá na medula óssea e é uma célula, gente, que não apresenta núcleo, tá? Ela tem grande capacidade de se deformar, tá? E ela é comprimida aqui, olha, é um disco comprimido nas bordas, tá? Então, se a gente faz um corte transversal ali na hemácia, a gente verifica ela mais ou menos dessa forma, tá? Ela é como se a gente pegasse uma bolinha, uma massinha, fizesse uma esfera e desse uma apertadinha ali nos centros, tá, gente? Mais ou menos essa morfologia. Bom, gente, então a hemácia, ela tem esse tom avermelhado, tá? Por causa do pigmento avermelhado, que é a hemoglobina, tá? Por isso que quando a gente, às vezes, corta, a gente vê o sangue realmente vermelho, né? Vamos parar para pensar. Por que a gente visualiza, assim, o sangue vermelho, né? É porque o plasma, ele é amarelado, né? Então, o que está lá no sangue que está fazendo eu enxergar tudo vermelho? Né? São as hemácias, porque as hemácias são abundantes, ela é a célula ali mais abundante do tecido sanguíneo. Então, temos muita hemácia vermelha, então é o que a gente verifica ali somente vermelho na hora que a gente tira o sangue, na hora que a gente tem um corte, tá? Mas a gente tem que pensar que a gente está vendo vermelhinho ali por causa das hemácias, tá? Não é um fluido vermelho, são células avermelhadas que estão ali, né, presente naquele fluido, tá? Porque a gente também tem os glóbulos brancos. Vamos imaginar se houvesse ali uma inversão, né? Se eu tivesse mais glóbulos brancos, eu não teria esse sangue ali dessa cor avermelhada, tá? Eu visualizo ele dessa forma porque grande maioria, que ó, nesse esfregaço que eu coloquei para vocês, né? Grande maioria das células são essas células avermelhadas, as hemácias, que contêm o pigmento, que é a hemoglobina no seu interior, tá? Que é responsável por carrear, né, o oxigênio. Então, gente, nomezinho, né? Também eritrócitos, tá? Transporta o oxigênio e leva, né, esse oxigênio através da hemoglobina a todas as células, todos os órgãos, todos os tecidos do nosso organismo. Tá? Então, quando a gente faz a histologia do sangue, a verificação das hemácias é mais ou menos dessa forma aqui, tá? O que a gente tem que ficar atento, né? Bom, nesse campo, né, a gente não está vendo nenhuma célula de resposta imunológica, tá? E também nenhuma plaqueta, tá? Então, a gente tem que verificar quantos campos, né, que a gente apresenta ali com esse perfil, né? Porque o indivíduo que mantém esse perfil aqui por vários campos, né, na investigação de vários campos no exame laboratorial, pode estar ali, às vezes, com uma baixa de plaquetas, com uma baixa de imunidade, tá? Não é normal um indivíduo, um paciente normal, ter muitas células de resposta imune, tá? Mas um outro linfócitozinho a gente verifica no esfregaço. Então, a gente tem que percorrer o esfregaço inteiro e contar realmente, tá? Então, é esse trabalho que a gente tem para fazer histologia do tecido sanguíneo, tá? Mas a gente precisa saber fazer, porque pode acontecer um momento que não tem o citômetro de fluxo para avaliar, tá? Então, a gente sabe qual que é o número esperado de cada célula e a gente vai contando isso campo por campo, né? Para ver se não tem baixa de linfócitos, baixa de plaquetas, baixa de hemácias mesmo, ou o contrário, tá? O aumento dessas células no organismo do indivíduo. Bom, gente, o que a gente pode perceber também na histologia das hemácias, quando a gente faz ali o esfregaço sanguíneo, tá? A gente pode perceber as células em anisocitose, tá? O que é isso? É quando o tamanho da célula, tá? Tá diferente do esperado.
tá? Então, uma alteração ali na morfologia que a gente visualiza na histologia, tá? Policromasia, tá? Poli, né? Aumento ali, tá? Excesso de coloração na hemácia, tá? Isso não é por causa da coloração, não foi uma coloração que foi feita errado ali, tá? Então a gente faz o teste, a gente faz a coloração certinha, a gente usa o corante de Gimson, corante Megrinwald, para fazer essa técnica de coloração, tá? E aí, se ela se cora, né, excessivamente, a gente fala que pode ter ali a policromasia, tá? A hipocromasia já é o contrário, tá? Quando a hemácia, morfologicamente, tem mais palidez, menos concentração de hemoglobina no seu interior, tá? E a gente também pode ter a poiquilocitose, tá? Que é quando essa hemácia ela está adquirindo aspectos anormais, tá? Uma morfologia anormal presente ali na histologia, no esfregaço sanguíneo. Então, além das hemácias, né, que a gente pode verificar, né, no sangue são os glóbulos brancos, tá, gente? Um erro muito comum aí, que às vezes eu vejo muitos alunos cometendo, é falar que o leucócito, tá, é um tipo de glóbulo branco, tá? Não é isso, tá? Glóbulos brancos é um nome dado ao conjunto ali, ó, dessas células. Então, essas células a gente pode falar glóbulos brancos ou leucócitos, tá? Então, não confunda, tem muito erro nas provas com relação a isso. Leucócito não é um tipo celular, não é um tipo, né, ali de célula de defesa. Quais são os tipos, então? Né? Então, dentro dos glóbulos brancos, dentro dos leucócitos, eu tenho neutrófilo, tá? Basófilo, eosinófilo, linfócito, monócito, tá? Aqui embaixo, tá? Então, a gente tem neutrófilos, basófilos, linfócitos, eosinófilos e monócitos, tá? Como componentes aí dos leucócitos, tá? Uma coisa que... Isso. Eu coloquei o linfócito, o monócito, de duas formas aqui, tá? Então, às vezes, quando a gente está fazendo, analisando a histologia sanguínea, a gente pode até achar que é uma outra célula, tá? Porque ele pode, às vezes, a gente pode ter, quando ele está ativado, ele pode ter o núcleo ocupando praticamente todo o seu citoplasma, tá? Ali ele vai aumentando ali o tamanho do núcleo e a gente quase não vê citoplasma. Então aqui, né, é uma situação onde a gente está tendo uma transição no monócito, tá? Ele está ali aumentando a sua área, que pode ali, quando ele está ativado, né, a ocupar quase todo o citoplasma celular, tá? Um exemplo, então, aqui é uma ilustração esquemática, aqui é a ilustração da histologia, né? O tecido sanguíneo, quando a gente faz o esfregaço. E aí, o que a gente visualiza? O monócito aqui dessa forma, tá? Então, aqui o linfócito, né, no esquema, e o linfócito, quando a gente realmente vê no corpo histológico. Aqui eu tenho o eosinófilo, tá? Olha isso, gente. No livro, assim, é tudo lindo, né? O que a gente vai ver de característica do eosinófilo, né? Eles falam que o citoplasma, né, ele adquire grânulos ali que são alaranjados, né? Então, a gente tem que ter um olho muito bom, um treinamento muito bom para perceber isso no esfregaço sanguíneo, na histologia, tá? Nessa lâmina aqui, tá difícil de ver esse tom alaranjado, tá? Que é uma característica do eosinófilo, tá? A gente tem grânulos ali de histamina, de produtos que fazem parte de processos alérgicos que a gente pode visualizar no momento da coloração, tá? O basófilo, tá? Uma dica ali, é uma célula hiperpigmentada, tá? Então a gente vê vários pontinhos ali, ó, ao longo do basófilo. Isso não tem muito erro,
tá? Esses pontinhos, eles chegam a ficar por cima do núcleo também, tá? Ao longo de toda a célula, tá? E o neutrófilo, vocês vão ver que ele tem ali morfologias bem diferenciadas, tá? Mas é uma célula polimorfonuclear. Pode adquirir ali vários segmentos no núcleo, tá? A gente vai falar mais detalhadamente agora de cada uma dessas células. Bom, gente, então, as nossas células, né, os nossos glóbulos brancos, eles podem ser, vou colocar aqui para vocês, separados, tá? Em células polimorfonucleares ou células mononucleares, tá? As polimorfonucleares, gente, a gente também chama de granulócitos, tá? São aquelas células que possuem os grânulozinhos no seu interior, tá? Então, quais seriam, né? Os eosinófilos, os neutrófilos e basófilos, tá? Granulócitos ali, ou então polimorfonucleares, tá? E por que, né, polimorfonuclear ou granulócito, tá? Porque a gente pode ver os grânulos ali internamente. Nas células mononucleares, que são os linfócitos e os monócitos, a gente não tem a presença desses grânulos, tá? Então, a gente pode chamar essas células de granulócitos por causa dos grânulos ali, que vocês vão ver que tem um grande papel, né, em processos alérgicos, liberação de histamina, tá? Neutralização de toxinas, de, né, reação de patógenos, tá? Neutralização desses patógenos. Então, eles têm esses grânulos no seu interior, que tem substâncias tóxicas, tá? Óxido nítrico, tem heparina ali dentro, tá? Que vai fazer parte ali da defesa e do metabolismo celular, tá? Esses pontinhos aqui são os grânulos, tá? E a gente também chama de polimorfonuclear, tá? Por que polimorfo, né? O núcleo, ele pode ali ter, né, um aspecto de diferentes formas, ele vai evoluindo, ele vai se modificando de acordo com o grau de maturação, tá? E de acordo com o grau de ativação da célula. Por isso que a gente chama de polimorfonuclear, tá? As mononucleares, gente, não tem os grânulos, tá? E o núcleo, a tendência de se manter ali mais arredondada. Então, dentro dos monos, a gente tem linfócito e o monócito, tá? Lembrando aqui, né, que essa diferença de tamanho quando a gente estiver fazendo a análise histológica, né, do sangue, tá? Bom, pessoal, era isso. Deixa eu passar aqui. Vamos falar, né, a respeito agora dessas células e da resposta imune, tá? Vamos comentar inicialmente do neutrófilo, tá? O neutrófilo, gente, ele pode ali, tá? Deixa eu mostrar ele aqui de novo. Onde está? Tem o meu neutrófilo aqui, tá? E aí, gente, ele pode, né, se apresentar com 2 a 5 lóbulos, tá? Ele pode ficar hipersegmentado de acordo com o grau de ativação, tá? Então, gente, o citoplasma, quando a gente cora essa célula, ele fica azul bem clarinho, tá? E com os grânulozinhos mais lilás, né? Que é a cor do corante que a gente usa mesmo, que é o Megrinwald, o Gimsa, tá? E o que é importante de vocês saberem sobre essas células, né? É que elas desempenham uma fagocitose, tá? São células aí que podem emitir pseudófilos, tá? E fagocitar partículas, tá? Seja partículas né, bacterianas, partículas virais, tá? Então, ele faz alongamento, projeções do citoplasma para englobar essas partículas. Então, tá aqui, tá? A histologia dos neutrófilos, tá? Aqui, ó, é um linfócito. O neutrófilo é essa estrutura aqui,
tá? Aqui ele não tá ainda hipersegmentado, e olha a diferença, gente, né? A gente tem que ter um olho muito treinado para saber realmente diferenciar essas células na histologia, né? Porque aqui ele tá, né? 1, 2, 3, com 4 lóbulos, tá? Bem diferente aqui, a gente parece, né? Quando a pessoa não tá treinada, parece que é uma outra célula. Deixa eu tirar isso daqui. Parece uma outra célula, tá? Então, aqui é o neutrófilo com um núcleo que a gente chama de núcleo bilobulado, tá? E aqui um neutrófilo com um núcleo hipersegmentado. Bom, gente, mais imagens de neutrófilos, tá? Aqui. Então, olha as dimensões, como que esses neutrófilos podem se apresentar, tá? Aqui a gente fala normal, tá? Quando ele tá com esse núcleo mais bilobuladinho, a gente fala que é um neutrófilo em forma de bastonete, tá? E aqui, com muitos segmentos, a gente vê ali mais de 8 segmentos nesse neutrófilo, então a gente fala que ele é um neutrófilo hipersegmentado, tá? Tranquilo aqui, ó, neutrófilo, 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 tá? A morfologia no esfregaço sanguíneo. Opa. Bom, gente, agora, né, vou mostrar para vocês o eosinófilo, tá? O eosinófilo, gente, é essa célula que tem o núcleo bilobulado, tá? E a tendência da coloração em grânulos de cores alaranjadas, tá? São grânulos ali de histamina presente, tá? Nessa célula. Essa célula, ela faz parte, tá? De respostas alérgicas, tá? Tem receptores na sua superfície de IgE, né? Para receber um anticorpo que está envolvido em processos alérgicos. Então, quando ele recebe ali esse anticorpo, né, ele vai ser ativado e liberar essa histamina, tá? Essa histamina, gente, quando ela é liberada no nosso tecido, ela é tóxica, tá? Ela vai ali degradar, gerar um processo inflamatório nas células adjacentes ali, nas células próximas onde está esse eosinófilo, tá? Por isso que coça, porque a histamina é tóxica, tá? Na verdade, essa reação alérgica é uma reação de hipersensibilidade, né? O eosinófilo, ele tá entendendo que aquele alérgeno é um alérgeno que faz mal para o indivíduo, tá? Nem sempre é, tá? Às vezes o indivíduo tem alergia a leite, tá? Não é lactose, não. Alergia à proteína do leite, por exemplo, tá? Então, ele pode ficar com várias erupções, vários pontinhos na pele ali, né? Porque os eosinófilos estão liberando ali a histamina, tá? Isso pode acontecer no intestino, gerar um processo de inflamação intestinal, tá? Então, por isso que onde tem alergia, às vezes coça, fica inchado, tá? Por causa desses produtos. A gente tem que tomar o quê? O antihistamínico. O antihistamínico, né, que às vezes a pessoa fala, meus alunos falam, professora, tem que tomar histamina. Você não vai tomar histamina. Se você tomar histamina, você vai ter ali um choque, tá? Você vai tomar um antihistamínico, tá? Para controlar essa histamina, neutralizar esses produtos que foram liberados pelo eosinófilo, principalmente aqui, tá? Então, o eosinófilo tem essa característica e apresenta esses grânulos cor alaranjados, tá? O basófilo, gente, ele é bem facilzinho, tá? Porque ele é pigmentado aqui, ó, tá? Então, a gente vê vários glânulozinhos em cima da célula, em cima do núcleo, ao longo do citoplasma, tá? E ele tá envolvido, né, principalmente em reações inflamatórias. Ele pode estar presente em reações alérgicas, mas muito também em respostas inflamatórias, tá?
Então, gente, quando a gente percebe essa célula hiperpigmentada, que a gente já pode caracterizar como o basófilo, tá? Os grânulos internos dele, né, são heparina e histamina também, assim como o eosinófilo, tá? Os linfócitos, gente, tá? Então, os linfócitos, quando a gente faz um esfregaço sanguíneo, a gente verifica, né? A grande maioria ali, como eu mostrei para vocês, são as hemácias, e depois são os linfócitos, tá? Depois os linfócitos presentes, tá? Então, tem que ter alguns ali na hora de observar o esfregaço sanguíneo, tá? Então, como é que a gente diferencia, principalmente dos monócitos, né? Eles são menores, lembra dessa foto que eu coloquei anterior aqui, né? Ele é parecido morfologicamente, né? O linfócito, o monócito, mas ele é bem menorzinho, tá? São menores, e aí, gente, eles podem se eles têm diferentes, né? Linfócitos no nosso organismo que têm diferentes funções, tá? Quando a gente faz a histologia, a gente não consegue ali detectar, né, exatamente qual que é o tipo de linfócito, se é linfócito T, linfócito B, linfócito natural killer, né? A gente sabe que a gente tem esses diferentes linfócitos, tá? O linfócito B fazendo parte ali da produção de anticorpos do nosso organismo, os linfócitos T, né, lidando ali com a resposta celular, tá? E as células NK, que é um tipo de linfócito inicial ali, da resposta inicial de um indivíduo, faz parte da defesa inicial, tá? O indivíduo já nasce ali com esses linfócitos NK, né, que são os naturais killers, que são células que matam ali células que estão infectadas no nosso organismo, tá? Uma célula mais radical, ela se acopla e elimina as células, né, do organismo que estão infectadas, tá? Promove a morte da nossa célula, do nosso próprio organismo, juntamente com o patógeno que está ali, tá? Mas nessa parte que a gente está conversando hoje de histologia do tecido, a gente não verifica muito essas modificações, tá? Para a gente ter essa caracterização ali, a gente vai partir para a técnica que a gente já estudou, né? Que é a citometria, e aí sim a gente vai colocar os marcadores de superfície, né? CD4, CD8, CD56, para a gente verificar, então, qual que é o tipo específico do linfócito, tá? Gente, o monócito, tá? São as maiores células, né, da resposta imunológica que a gente pode perceber, que a gente pode visualizar no esfregaço sanguíneo, tá? Ele faz parte ali de infecções, né? Tá presente, infecções virais. E aí, gente, o que é o sistema aqui? O monócito, ele dá origem aos macrófagos, tá? Quando esse monócito torna-se ativado, tá? Então, ele vai potencializar ali a sua atividade fagocítica e ele, então, adquire características que é denominado, então, macrófago, tá? Então, quando a gente vai lá na hematopoese, a gente não vê o macrófago, né? Vamos lá, voltar aqui para vocês verem. Hematopoese, tá? A gente não tem macrófago aqui, tá? A gente tem eritrócitos, plaquetas, neutrófilo, né? Monócito, basófilo, eosinófilo e linfócito, tá? Cadê o macrófago? Ele não tá aqui. Por quê? Né? Os macrófagos, eles são derivados, os monócitos dão origem aos macrófagos, tá? A partir do momento que essas células estão ativadas e necessitam ali de realizar a fagocitose no nosso organismo, tá bom, pessoal? Para finalizar, as células que podem ser observadas por meio de histologia, né, do tecido sanguíneo, a gente verifica aí as plaquetas ou os trombócitos, são as menorzinhas ali, aqueles pontinhos que eu coloquei para vocês, tá?
E aí, gente, elas são, né, células que produzem ali proteínas coagulantes, tá? Que fazem parte ali da formação de trombos, tá? Para manter a hemostasia do organismo, para estancar esse sangue no momento de diferentes lesões, sejam lesões traumáticas ou lesões causadas por algum processo inflamatório, por algum processo patológico do indivíduo, tá? Vou fazer agora uma pausa e vou abrir para a gente conversar. Só um minutinho.